2 Coríntios. Logo, Paulo escreveu outra carta à Igreja de Deus em Corinto. A primeira foi escrita em Éfeso e a segunda da Macedônia. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, capítulo 7, versículo 5. Paulo foi de Éfeso para Macedônia, Atos capítulo 20, versículo 1. Em sua segunda carta, Paulo diz aos cristãos que eles tinham de expulsar um homem da congregação porque ele tinha cometido imoralidade sexual. Ele disse que a igreja deveria sentir tristeza por causa disso, e quando eles leram sua carta, realmente sentiram tristeza. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 8 a 11. O homem em questão também sentiu tristeza e se arrependeu do seu pecado. Então Paulo disse-lhes que deveriam perdoá-lo e recebê-lo de volta à igreja. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 10. O Senhor Jesus ensinou que seus discípulos deveriam primeiro falar com qualquer irmão que caia em pecado. Se ele recusar arrepender-se, então devem falar com a igreja toda e tratar este irmão como um pecador, que realmente é. Mas nós estamos sempre tentando ganhar pecadores para Cristo. Portanto, devemos tentar trazer cristãos em pecado de volta ao Senhor e à igreja. Alguns dos crentes em Corinto não gostavam dos ensinamentos de Paulo e tentaram dizer que ele não era realmente um apóstolo. Em primeiro lugar, ele trabalhava com suas próprias mãos para se sustentar, enquanto que outros apóstolos aceitavam a oferta das igrejas. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 7 a 11. Também hoje, muitas pessoas dizem que Paulo não foi guiado pelo Espírito Santo ao escrever as epístolas do Novo Testamento, e nós podemos aceitar ou rejeitar qualquer coisa que ele diz. Paulo era realmente um apóstolo de Cristo, e ele disse isto aos crentes, especialmente nos capítulos 3 e 6 e 10 a 12. Paulo tinha levado muitos dos coríntios aos pés de Cristo, e a igreja de Corinto devia estar pronta para escrever cartas às outras igrejas, dizendo que Paulo era realmente um servo de Cristo. Em vez disso, estavam dando ouvidos a alguns que diziam que ele não era um apóstolo. Capítulo 3, versículos 1 a 3. Na verdade, Paulo sofreu mais do que qualquer outro apóstolo por amor a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 10, capítulo 6, versículos 4 a 10, e capítulo 11 e versículo 16. E Deus lhe deu mais revelações. Capítulo 12, versículos 1 a 6. Deus lhe deu sua autoridade a fim de que ele pudesse ajudar os crentes e edificar as igrejas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24 e capítulo 10 e versículo 8. Paulo queria que os coríntios soubessem que o evangelho de Deus é de graça. Ele trabalhou como fabricante de tendas em Corinto para se sustentar enquanto estava lá. Atos capítulo 18, versículo 3. Ele também fez isso em Tessalônica e em Éfeso. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8 e Atos capítulo 20, versículo 34. No entanto, ele aceitava ofertas de outras igrejas, por exemplo, de Filipos. Filipenses capítulo 4, versículos 14 a 16. Mais tarde, ele estava disposto a que os coríntios o ajudassem em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 6, e 2 Coríntios capítulo 1, versículo 16, e também os crentes em Roma, Romanos capítulo 15, versículo 24. Este é um princípio importante. Nós devemos ajudar os servos de Deus e dar-lhes dinheiro para que eles possam usar todo o seu tempo pregando o Evangelho. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Precisamos conhecer aqueles que são verdadeiros servos de Deus? Os servos de Satanás podem agir como se fossem verdadeiros apóstolos. O diabo, seu senhor, pode transformar-se em um anjo de luz? 1 Coríntios capítulo 11, versículos 13 a 15. Precisamos entender bem a Bíblia para podermos ajudar aqueles que ensinam a verdade e recusar aqueles que estão fazendo o serviço de Satanás. O apóstolo também exortou os crentes coríntios a que dessem generosamente aos crentes pobres em Jerusalém.
capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, Cristo é o nosso exemplo. Ele era rico, mas se tornou pobre. Capítulo 8, versículo 9. Eles receberiam uma boa recompensa se dessem de boa vontade. Capítulo 8, versículo 12. Capítulo 15. Capítulo 9, versículos 6 e 7. Os apóstolos enviaram 3 homens de confiança para Jerusalém. Capítulo 8, versículos 16 a 24. Estes homens estavam servindo a igreja como diáconos. Os coríntios agradariam a Deus pela sua oferta e ele supriria todas as suas necessidades. Capítulo 9, versículos 7 a 11. Deus seria glorificado, os crentes pobres seriam ajudados e os coríntios seriam abençoados. Versículos 12 e 13. Aqui estão algumas verdades importantes encontradas em 2 Coríntios. Primeiro, um irmão deve ser readmitido à comunhão da igreja se ele se arrepender do seu pecado. Segundo, Paulo era um verdadeiro servo de Cristo e nós temos de aceitar seus ensinamentos. Terceiro, devemos aprender a dar generosamente para o trabalho do Senhor e para ajudar seu povo que se encontra em dificuldades. Deus ama ao que dá com alegria.